Os alunos da Lufa-Lufa são ingênuos? Os da Corvinal orgulhosos? E os alunos da Sonserina são malvados? Isso eu não sei, mas eu sei de uma coisa. Os alunos da Grifinória são muito burros. Olá, meu nome é Maísa Pereira e sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. E você deve estar se perguntando, o que essa maluca vai falar agora? Bom, você já deve ter ouvido falar sobre Harry Potter, não é mesmo? Mas por acaso você já parou para pensar sobre as características psicológicas dos alunos de cada casa? Pois é exatamente isso que nós vamos fazer agora. Essa não tem alguém em perigo. Não se preocupe, eu vou arriscar a minha vida para salvar essa pessoa. Mas Harry, não precisa se arriscar, tem outro jeito. Não, eu vou arriscar a minha vida. Mas Harry, você não precisa fazer isso sozinho. Hermione, fica quieta, eu sou o herói aqui. Agora você deve estar se perguntando, mas como assim os Grifinórios são burros? Eu explico. Sabe aquele típico herói de filme de ação? Aquele que enfrenta o bandido e salva a mocinha no final? Então, esse personagem seria um típico Grifinório. Aquele que sempre escolhe enfrentar o perigo, mesmo quando não faz sentido. Mesmo quando não tem chance nenhuma de dar certo. Então, o nome disso é burrice. E agora você deve estar pensando, mas isso é um exagero. Um aluno da Grifinória, ele é corajoso, ele se doa pelos seus amigos. No entanto, você está errado. Quem se doa pelos seus amigos são os lufanos. E eu sei, é importante ter coragem. Mas a coragem sem pensamento lógico, sem raciocínio, é o quê? Você sabe. Eu sei que você sabe. Vamos falar junto? 1, 2, 3 e... burrice, é isso mesmo. O que? Você ainda não acredita em mim? Tá bom, eu vou te provar. Primeiro filme. Harry, Rony e Hermione descobrem que tem alguém tentando roubar a Pedra Filosofal para que Voldemort possa voltar. Até aí tudo bem, mas o problema começa quando eles mesmos acham que eles podem resolver o problema. Estão se achando o ó do Borogodó. 3 alunos do primeiro ano lutando contra o professor para proteger a pedra? Isso tem super chance de que vai dar certo, com certeza. Só para deixar claro que eu estou sendo sarcástica. Até aí tudo bem. Não tá tudo bem, mas vamos fingir pro bem do vídeo que tá tudo bem. Daí acontece o quê? Eles passam pelos obstáculos e o Harry chega sozinho na sala final. E se fosse a vida real, nesse momento, Harry ia de comes e bebes. Contudo, estamos falando de ficção. Então é óbvio que eles não vão matar o protagonista no primeiro filme. Afinal de contas, isso aqui não é Game of Thrones. E vocês estão conseguindo acompanhar o raciocínio? Ó, lembra que o Harry chegou sozinho na sala final, onde teoricamente estaria a pedra. Harry Potter, um aluno do primeiro ano, chegou no boss final sozinho. O que poderia dar errado, não é mesmo? Agora pensa comigo. Se isso fosse a vida real e você estivesse no lugar do Harry, o que você faria? Opção 1, pedir ajuda para um professor de confiança. Opção 2, voltar para a cama e dormir. Ou opção 3, enfrentar o perigo sozinho, mesmo que isso muito provavelmente custe a sua vida e não impeça o crime de acontecer. Se você escolheu a opção 3, parabéns, você sofre da síndrome de protagonista, porque o único motivo pelo qual Harry não morre no final é porque ele é o protagonista do filme. Além disso, é sempre importante lembrar que o Harry, na verdade, quase estragou tudo. Porque o Dumbledore colocou todas aquelas defesas, mas na verdade o que realmente importava era o feitiço da última sala. Lembra daquele feitiço que somente alguém que quisesse a pedra, não para usá-la, poderia tê-la? Isso significa que o professor Quirrell, nome difícil, embora tenha chegado na última sala, ele nunca ia conseguir a pedra, porque ele queria usá-la. Então, se o Harry não tivesse ido lá interferir, tudo ia acabar bem, porque o professor não ia conseguir a pedra. Contudo, Harry foi lá, conseguiu a pedra e gerou um problema. Porque agora o professor só precisava tirar a pedra das mãos de uma criança de 11 anos. O que é muito mais fácil de fazer, não é mesmo? Logo, o Harry quase estragou tudo interferindo onde ele não foi chamado. Agora uma palavrinha dos nossos patrocinadores. There's good times and there's bad times, but mostly bad. The Grabowskis. E retornamos ao vídeo. E agora, você já tá convencido de que tem que ser muito burro para entrar na Grifinória? O que, ainda não? Você quer mais exemplos? Eu vou te dar mais exemplos. Vamos para o segundo filme, do qual Harry faz o quê? Exatamente, arrisca a própria vida sem motivo. De novo. Segundo filme, Harry e Rony descobrem que tem uma cobra gigante que mata só com um olhar andando pelos encanamentos do castelo. E resolvem fazer o quê? Ir atrás da cobra. E você pode estar pensando, mas e a Gina? Alguém precisa salvá-la. E eu concordo com você.
Mas eles pelo menos podiam ter contado para um professor decente, tipo a Minerva. Ou então contava para todos os professores e eles faziam tipo uma sociedade do anel para ir resgatar a Gina. Mas não, eles contaram o professor mais inútil da escola. E não me diga que eles não sabiam que ele era inútil porque eles falavam disso o tempo todo. Agora me diga, quais as chances desse plano dar certo? Porque eu acho que são bem baixas. E eu não sei vocês, mas eu não arriscaria a minha vida para ir numa missão suicida com o meu amigo cuja varinha está quebrada e o meu professor inútil. E mais uma vez era pro Harry ter ido de arrasta pra cima. Outro exemplo, no quarto filme, quando o Harry e o Cedrico estão no cemitério, o Harry percebeu de cara que aquilo não estava certo. Ele sabia que eles tinham que ir embora dali. Daí ele fez o quê? Ele grudou no braço do Cedrico, mandou um aqui o troféu e foi embora imediatamente? Mas é claro que não. Ele ficou perdendo tempo falando. Agora você pode me dizer, mas Maísa, o Harry queria ir embora. Foi o Cedrico que ficou embaçando. E eu te digo que não foi culpa do Cedrico. Ele não tinha ideia do que estava acontecendo. O Harry, por outro lado, sabia do perigo e não fez nada. Veredito final, culpado. Outro exemplo, no quinto filme, o Harry começou a ter visões das coisas que Voldemort estava fazendo. Mas ele não sabia se, você sabe quem, estava ciente dessa conexão. Porque se ele tivesse ciente, ele podia manipular as visões para atacar o Harry. Sabendo disso, mais tarde, quando o Harry tem uma visão que o Sirius Black está em perigo, qual a primeira coisa que você pensa? Que pode se tratar de uma visão manipulada, não é mesmo? Mas o Harry não pensa assim. Ele acredita na visão e imediatamente vai atrás do bruxo mau que quer matar ele. Isso que é amor à vida. Daí você pode me dizer, mas Maísa, a Hermione pensa nisso. Ela fala pro Harry que eles têm que verificar isso aí antes de sair uma missão suicida. Ela basicamente disse, Harry, para de compartilhar fake news. Daí o Harry respondeu, mas Hermione, ele é a única família que eu tenho. Daí eles entram num acordo de verificar a veracidade dos fatos antes de compartilhar. Contudo, Harry verificou os fatos com a bunda e deu no que deu, não é mesmo? Peraí. Acho que isso só acontece no livro. No filme, eles nem tentam verificar os fatos, eles simplesmente vão. Vocês lembram? No livro, eles tentam usar o Podflu para ver se o Sirius Black tá na sede da Ordem da Fênix. Mas o monstro, o elfo doméstico, engana eles. Só que no filme não acontece nada disso. A Hermione fala que isso pode ser uma armadilha, mas o Harry manda um... Mas ele é a única família que eu tenho. E, de alguma forma, isso convence todo mundo. Nossa, o Harry é ainda mais burro do que eu me lembrava. Brincadeirinha. Moral da história. O Harry, querendo salvar o próprio padrinho, acaba por matá-lo, porque afinal de contas ele nunca esteve em perigo. Como diria o Sr. Mar, de Todo Mundo Odeia o Chris, trágico. Trágico. Mas todos os exemplos que eu dei são sobre o Harry, né? Então, talvez a minha teoria precise de alguns ajustes. Acho que no fim das contas não são os Grifinórios que são burros. É só o Harry mesmo. Mas por outro lado, se ele não fosse burro, não ia ter história pra contar. Acho que é por isso que os protagonistas são sempre da Grifinória. Você já imaginou como seria se o Harry não saísse por aí arriscando a própria vida a troco de nada? Inclusive, o próprio professor Lupin fala sobre isso no terceiro filme, lembra? Ele encontra o Harry zanzando pelos corredores com um assassino à solta e fala que arriscar a própria vida assim é uma forma muito egoísta de agradecer o sacrifício dos seus pais. Conclusão, como podemos observar que pessoas que não são o Harry, na verdade não são burras? Pessoas tais como a Hermione, a Minerva e o Dumbledore. Isso significa que... Desculpa, Harry, mas você ganhou o chapéu de burrinho. E lembrando que é tudo uma grande brincadeira. Eu amo o Harry, mesmo ele sendo burrinho. E você, concorda comigo? Deixa nos comentários a sua opinião. E se eu falei muita besteira, por favor, sinta-se à vontade para corrigir. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Beijos e até a próxima!